pela roupa quentinha e pelas coisas boas que Deus nos tem dado através dos anos. E o inverno aqui no Rio Grande do Sul, de fato, muitas vezes é bem forte e bem severo. Aliás, este inverno está sendo bastante severo. Mas nós também temos a alegria e a satisfação de declarar, como cristãos, que nós conhecemos também o calor de Deus em nós. E esse calor faz toda a diferença. Posso ouvir um amém? Amém. Minha esposa e eu estamos muito felizes de poder cumprir a nossa promessa de chegarmos mais uma vez aqui a esta congregação, a esta igreja, porque no dia da inauguração deste local estivemos aqui. Me lembro muito bem. Foi uma noite festiva, muito abençoada, e o tempo foi passando, e agora já esta igreja, esta congregação, festeja os seus 3 anos de idade, uma idade muito jovem, ainda muito infantil, mas, graças a Deus, com bons resultados, sem dúvida. Temos acompanhado os trabalhos da nossa convenção regional, como da nossa convenção nacional, e com alegria declaramos que, sim, aqui e ali, em muitos lugares, Deus tem feito maravilhas. A obra de Deus ela é cheia de problemas, ela tem muitos espinhos, mas também há muitas rosas, muitas flores, muitas vitórias. Minha esposa e eu estivemos no outro final de semana passado em Nonoai e verificamos in loco as bênçãos de Deus e o progresso da nossa igreja de Nonoai. O pastor Emerson, que também é o nosso secretário de missões aqui no Rio Grande do Sul, ele tem sido incansável e realmente muito abençoado. Em 9 meses, uma nova construção, um novo templo, e o povo está muito alegre, muito feliz nessa nova fase do trabalho em Nonoai, ali na área que nós chamamos de área indígena. Eu trago saudações do pastor Emerson e saudações da nossa igreja de Betel de Porto Alegre. Eu agora estou como pastor jubilado, não tenho mais a responsabilidade de cuidar de pessoas em loco, mas continuo no ministério da pregação e, dentro do possível, também viajando, como já fiz isso anos atrás, e tenho verificado que, de fato, é muito bom servir a este Deus verdadeiro e único, o Deus que é dono da sua seara e Ele mesmo faz a sua obra crescer. Às vezes, não tanto quanto nós gostaríamos que fosse. Também é verdade, em parte depende de nós mesmos, mas o Senhor Deus é o Javé, o Senhor Javé, dono da obra, e como Paulo muito bem escreveu, um semeia, outro colhe, o crescimento vem de Deus. Minha esposa e eu somos, por assim dizer, filhos da missão sueca, a missão batista sueca. Em 1912 chegou o primeiro missionário, efetivamente, naquelas bandas ali de Guarani das Missões, perto de Santa Rosa, e ali no mato, literalmente no mato, entre os primeiros colonos suecos, também havia alemães, poloneses, e até hoje muitos poloneses, e ali havia uma pequena colônia suecos que haviam chegado ao Brasil num tempo de miséria na Suécia e também de muitas dificuldades no Brasil. Eles entraram no mato, não sabiam o que era isso, um início muito difícil. E ali chegou, em 1912, o missionário sueco Batista, trazendo a palavra do Evangelho, atendendo a um convite, a um pedido veemente que um sueco escreveu dali, pedindo aos irmãos suecos que, por favor, enviassem um pastor que trouxesse a palavra de Deus, o Evangelho, porque as pessoas estavam se perdendo no vício, no álcool, no jogo, e as crianças, inclusive, sem educação. Claro, Deus colocou a sua mão sobre isso, demorou um pouquinho, mas em 1912 chegou o primeiro missionário e ali se instalou a missão batista de origem sueca no Brasil. E naquele quadradinho, vamos dizer assim, naquela colônia afastada da grande capital, no mato, começou o trabalho que nós hoje chamamos de Batista Independente. Começou um trabalho muito pequeno, muito difícil, mas o missionário Eric Johnson, que eu conheci pessoalmente, já estou mais velhinho também, né? Ele ainda era relativamente jovem, não tão jovem, mas era jovem. A sua noiva chegou um mês
2 meses depois, ao Brasil, via Argentina, casaram aqui no Brasil, e por longos anos ele esteve aqui conosco pregando o Evangelho, recebendo depois reforço da Suécia com novos missionários, e assim minha esposa e eu nos criamos, assim, por assim dizer, debaixo das asas de missionários suecos. Ela é de origem sueca, eu não, mas temos uma convivência com essa gente lá do outro lado do mundo, além da convivência muito forte com os alemães, porque mais tarde eu fui pastor entre os irmãos de língua alemã naquela região de Santa Rosa. Foi um início muito difícil, um início desafiador, mas o Senhor confirmou a chamada daquele primeiro missionário, e hoje, para encurtar a história, ela é longa, hoje nós estamos com igrejas espalhadas por todo este Brasil, de sul a norte, estamos com algum missionário praticamente em 5 ou 6 continentes, incluindo, é claro, a nossa América Latina. Graças a Deus, porque aquela pequena semente, tão pequena mesmo, em condições muito humildes e com muitas dificuldades, vocês imaginam, né? O missionário americano entrou no mato, no meio dos tigres, vamos dizer assim, no meio da Jaguatirica. Os colonos que chegaram ficaram decepcionados, porque não era bem assim como o governo do Brasil tinha prometido. Muita dificuldade, derrubando o mato para poder plantar, fazer as primeiras colheitas, uma história muito difícil. Mas Deus confirmou essa obra missionária, e hoje, depois de 112 anos, graças a Deus, ela se espalhou pelo Brasil lá dentro, pelo Brasil lá fora, se espalhou para outros países, e nós somos e continuamos sendo uma convenção missionária. E chegou o tempo também de Gramado. Eu me lembro muito bem que ainda era jovem pregador e se falava em Gramado. Um tempo que Gramado não era o que é hoje, vocês sabem disso. E por várias razões não se iniciava o trabalho em Gramado. Mas, graças a Deus, aqui está um trabalho, sobretudo um trabalho do Senhor Deus, mas também um trabalho denominacional, batista independente, para, além de outros irmãos que pregam o mesmo evangelho, nos ajuntarmos nessa batalha evangélica, levando a palavra de Deus a todo mundo. E aqui também há muitas famílias que ainda não conhecem a palavra da salvação, e se conhecem por alto, mas não tiveram ainda, não fizeram uma entrega a Jesus, e não podem ainda dizer, sou um convertido ao Senhor Jesus. E por isso estamos aqui. Não somos os únicos, nós não temos nenhuma pretensão de ser melhor do que ninguém, mas formamos fileiras com aqueles que pregam o Evangelho. E vocês vão observar logo que a palavra desta noite vai nessa direção. Graças a Deus, porque esta obra que é de Deus, ela iniciou, para não falar no Antigo Testamento, né? Mas para tomarmos esta obra como iniciando a partir de Jesus, João Batista e os primeiros apóstolos, esta obra é do Senhor. Ele é o Senhor da obra, Ele é o comandante desta obra, e nós somos os seus auxiliares. Sinta-se como um auxiliar do Senhor Deus nessa grande missão, em vários níveis. Nem todos serão pastores pregadores, nem todos serão missionários comissionados por uma convenção, mas todo crente precisa ser um anunciador, como disse Pedro, escreveu Pedro, das boas novas, daquele que nos chamou das trevas para quê? Para a sua maravilhosa luz. Convenção Batista Independente hoje, em termos nacionais, como eu dizia, está espalhada em todo o Brasil. Temos hoje 19 regionais, e claro, as regionais não são iguais, até porque as pessoas não são iguais, têm estruturas parecidas, similares, sim, dentro de uma concepção nacional, em termos de denominação batista independente, mas cada regional tem as suas características próprias. A regional lá do Nordeste não é bem igual à nossa aqui no Sul. Na doutrina, sim, espera-se que continue assim. E temos igrejas e missionários em muitos outros países. Nós temos um filho, hoje, de novo, no Brasil, pastor na nossa igreja com a irmã em Canoas, que foi congregação da Igreja Mãe em Santa Rosa,
e que, por sinal, passou agora, como vocês sabem, por uma tremenda aprovação, porque, inclusive, o templo onde a igreja se reunia, começou agora a se reunir de novo, recebeu água, né, nessa enchente até praticamente quase até o teto, e foi um desastre. Em Matias Velho, que é um dos maiores bairros de Canoas, onde está a nossa igreja, a nossa congregação, praticamente ficou debaixo d'água. Foram enormes os desastres, enormes os prejuízos, mas o pessoal está se reabilitando com muita luta. Temos recebido ofertas e ajuda de todo o Brasil. Agora, nesse período de grandes enchentes, com essas perdas enormes, viu-se o nível de solidariedade entre o povo de Deus, e muita gente que, inclusive, nem é das nossas igrejas, colaborou, e veio oferta de todo o Brasil e até do exterior, para ver se levantamos de novo, né, dessa situação, igrejas e famílias atingidas, e muito atingidas, inclusive com perdas de pessoas, além das perdas materiais. Mas cremos que o Senhor Deus não abandonou o Brasil e não abandonou o Rio Grande do Sul, em que pese muito afastamento desse Deus da parte de muita gente, e tem me inquietado um pouco o fato de que ouve-se, em todo o Rio Grande do Sul, expressões mais ou menos assim: o povo gaúcho é forte e não se entrega, e vai conquistar de novo as coisas que perdeu, etc, etc. Eu acho que isso é uma palavra, de certo modo, muito estimulante, mas pouca gente fala assim, a não ser os crentes: se Deus quiser, se Deus nos der a sua mão. Mas, graças a Deus, por causa de muita gente crente nesse Deus, o Senhor tem usado, vai usar de misericórdia. Amém? E nós cremos nisso, mas nós precisamos, como cristãos, sempre dizer assim: se Deus quiser. O gaúcho é forte, o gaúcho até é famoso, tem essa fama de ser forte, de aguentar no tirão, palavra bem gaúcha, né? Aguentar o tirão, mas nós cristãos sempre reconhecemos que, se não for a bondade de Deus e a misericórdia de Deus, não adianta toda essa nossa força gaúcha e essa valentia gaúcha. Aqui precisamos, como sempre, da graça e das misericórdias do nosso Deus. Eu tive o prazer de ser presidente da nossa Convenção Nacional 17 anos, não é pouco, e tenho ficado na diretoria nacional até bem pouco tempo. Agora já estou jubilado, como eu dizia, estou jubilado, quer dizer, não tenho mais compromissos formais, mas também, por outro lado, fiquei um pouquinho mais livre para poder visitar os irmãos, algumas igrejas, enquanto a nossa saúde aguenta, né? Orem por nós, porque agora estamos numa nova etapa. Na velhice, uma nova etapa. Eu estou com 86 anos, minha esposa com 88, não somos mais jovens, mas, graças a Deus, ainda estamos em pé. Eu continuo escrevendo para o jornal, fazendo as revisões teológicas da nossa rede, a revista de ensino, as escolas dominicais da nossa igreja para o Brasil inteiro. Daqui a pouco, se Deus permitir, já vamos também para uma viagem internacional, embora pertinho, vamos ao Paraguai, porque também fazemos parte do início do nosso trabalho missionário no Paraguai. Isso já faz agora 50 anos. Tive o privilégio de participar da festa de 50 anos de missão batista independente no Paraguai, e constatamos também, ao longo de todo esse tempo, como Deus é fiel, enfrentando muitos problemas, mas a obra é de Deus, e ela, uma vez iniciada no poder e na autoridade do Senhor Deus, ela vai avante. Por isso eu creio que também este trabalho aqui irá avante. Ele foi iniciado para a glória de Deus, ele não teve nenhuma outra intenção no seu início, a não ser a intenção de, aqui nessa cidade, proclamar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus, e isso agrada o coração do Senhor. Vamos nos unir, cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo aquilo que pode fazer, e a gente pode, muitas vezes, fazer muito mais do que a gente pensa que pode, e Deus fará todo o restante que a gente não sabe e não pode fazer. Eu não gosto muito de uma expressão bem intencionada, que de vez em quando eu vejo até nas entradas de muitas cidades
cidade tal é de Deus. Eu não sou muito dessa linha de afirmar isso, porque muitas vezes a cidade não é de Deus coisa nenhuma. Ela está nas mãos de pessoas que não servem a Deus, não tem nenhum comprometimento com Deus. Mas eu posso e devo dizer, e posso dizer sim, esta cidade é amada por Deus. Isso é totalmente diferente. No fundo, Deus é dono de tudo. Qualquer comunidade humana, qualquer lugarzinho, ou grandes metrópoles, tudo está debaixo da poderosa mão do Senhor. Não se pode dizer que São Paulo inteiro é de Deus, porque não é. Mas a gente pode e deve dizer: permita a Deus que toda São Paulo seja do Senhor Deus. Eu não posso dizer que o Brasil é de Deus em termos de fé, porque não é. Mas eu posso e devo proclamar, se Deus assim fizer, que a nação brasileira inteira pertença a Ele, em termos de fé, porque dono da terra é Ele. Todos os pedacinhos da terra e todo o universo é dele e somente dele. Amém? Vamos então à palavra sem mais delongas, porque também daqui a pouco saímos para a rua e está frio. Vamos ficar em pé um minutinho em reverência a essa palavra do Senhor. Último livro da Bíblia, capítulo 22, portanto, o último capítulo, preste atenção. Último livro da Bíblia e último capítulo, só não é o último versículo. Vamos ler no versículo 17 da palavra de Deus, que diz assim. Prontos para ouvir a palavra de Deus? Apocalipse 22 e versículo 17. Posso ler? O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Senhor, muito obrigado por tua palavra. E porque a tua palavra, nós nos alegramos em poder proclamá-la, e autorizados pelo Senhor Jesus, que nos convocou para anunciar esta palavra a todo mundo, aqui estamos, Senhor, para proclamar estas verdades, as tuas verdades, e o teu último chamamento e convite nas tuas sagradas Escrituras, mas que ecoa hoje aqui em Gramado tão forte quando elas foram pronunciadas, essas palavras, há praticamente 2000 anos atrás. Muito obrigado. Abençoa os nossos corações e as nossas mentes em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar. Geralmente os pregadores gostam de colocar um título na mensagem, eu também, até porque lecionei essa matéria há mais de 20 anos no seminário. E o título dessa mensagem eu queria colocar assim, formular desta maneira. Prestemos atenção nisso. O último convite da Bíblia e seus significados. Vocês poderiam repetir comigo? O último convite da Bíblia e seus significados. Porque é isso que nós temos aqui. Nós temos aqui, neste capítulo 22 das Sagradas Escrituras, o que podemos chamar, sem dúvida, o último convite. Quem já leu a Bíblia toda sabe que a Bíblia é um livro de convites. Desde o primeiro livro até o último, é um livro de convites. E, sobretudo, convites da parte de Deus, para que o homem, ouvindo o convite de Deus, tome decisões, assuma uma posição que agrade a Deus. Nem sempre agrada ao Senhor as posições e as atitudes dos homens quando recebem o convite de Deus. E aqui está o último. E este último convite das Escrituras, não pode ser diferente, tem também alguns significados muito importantes. Quero pelo menos lembrar 3 grandes significados deste último convite da Bíblia.
E o primeiro significado é exatamente esse. Este último convite significa parceria com Deus. Você quer repetir comigo? Quer repetir? Parceria com Deus. A palavra parceiro nos é conhecida, né? Parceiro é alguém que trabalha com alguém. Parceiro é alguém que anda com alguém. Isso ocorre no casamento, isso ocorre na sociedade quando temos amigos, mas especialmente quando temos juntos alguma tarefa. Parceiro. Usa-se muito agora no mundo de hoje, até no mundo industrial, enfim, no mundo comercial. Parceiro, é meu parceiro. A gente usava muito a palavra sócio, ainda se usa. É meu sócio, é meu parceiro. Parceiro quer dizer simplesmente que alguém trabalha com... Eu gosto quando o povo fala com o pregador. Se vocês não me conhecem bem, fiquem me conhecendo. Podem falar comigo. Parceiro é alguém que trabalha com alguém. Parceiro dá a ideia de que uma pessoa não está sozinha numa tarefa, num trabalho, num empreendimento. Parceiro trabalha com alguém. E me chama muita atenção, e eu tenho me concentrado no último tempo bastante sobre essa palavra e sobre esse significado, me chama muita atenção que Deus nos dá o direito de sermos seus parceiros. Preste atenção nisso. O Deus da Bíblia, que poderia fazer tudo sozinho, porque afinal de contas ele é dono de tudo, ele tem acesso, e mais do que acesso, o Deus da Bíblia tem poder sobre tudo e sobre todas as coisas, todavia nos chama para sermos seus parceiros. O Deus da Bíblia, dizendo agora com palavras muito simples e muito claras e objetivas, Deus disponibiliza a sua mão poderosa, todo-poderosa, e quer pegar a nossa mão, e quer que nós peguemos na sua mão para fazer coisas que ele poderia fazer sozinho. Esse é o sentido deste primeiro convite, desse primeiro aspecto. Claro, com palavras diferentes. O Espírito e a noiva dizem. O Espírito é o Espírito de Deus. E a noiva, nós sabemos pela tipologia bíblica, é a igreja. Aqui agora, com as minhas palavras, interpretando exatamente o que esse texto quer dizer, o Senhor Deus, pelo seu Espírito Santo, trabalha com a sua igreja numa tarefa que, na verdade, ele poderia fazer sozinho. Mas sempre, desde o princípio, desde o Antigo Testamento, Deus vem realizando coisas através do homem que ele criou. Posso ouvir o amém? E me chama muito, sempre muito a atenção, a minha atenção, de que Deus, embora podendo, nunca quis trabalhar sozinho. Ele sempre pegou, numa linguagem muito simples, o homem que ele criou, o homem a quem ele deu muitos talentos, inteligência, compreensão das coisas e muitas habilidades, ele pega esse homem, o ser humano, seja homem, seja mulher, e faz desse homem ou dessa mulher seu parceiro para realizar as suas grandes obras, embora ele pudesse fazer tudo sozinho. Portanto, o significado primeiro deste convite, ele é muito precioso, porque Deus, vamos dizer assim, ele desce do seu poder, sem perder o seu poder, ele desce do seu alto trono e vem até nós, e mais uma vez, pega na nossa mão fraca, que hoje pode estar muito forte, amanhã pode estar tremendo e pode morrer, mas por quanto tempo ele quiser, e assim for do seu agrado e do seu calendário, Deus pega na nossa mão e faz de nós um parceiro seu. Aleluia! E é por isso que a obra de Deus tem crescido, é por isso que a obra de Deus tem ido longe. E só não vai mais longe, não vai mais rápido, sem dúvida nenhuma, porque muitas vezes este desejo de Deus de pegar a nossa mão e nos usar, nem sempre é correspondido na mesma medida que Ele entrega e dispõe
disponibiliza a sua mão para nós. Por isso aqui, e já nesse momento, é muito importante que cada um de nós que se confessa ser seguidor de Jesus e que ama a este Deus, precisamos, cada um de nós, dizer: Senhor, eis-me aqui. Muito obrigado que tu te dignas pegar a minha mão tão fraca e fazer de mim um companheiro teu e um parceiro teu. E por que pareça, com essa mão poderosa, pegando a nossa mão fraca, Deus vem realizando através de séculos e até milênios, fazendo grandes obras. A obra de salvação em si, não. Essa só Jesus pôde fazer. Ninguém pode ajudar Jesus nessa questão. Esta obra é exclusiva de Deus. Mas depois, a proclamação, o anunciamento disso, esse avançar da mensagem evangélica, esta é uma tarefa que Deus coloca em cima dos meus ombros, em cima dos teus ombros, e diz, como está dizendo aqui, o Espírito e a noiva dizem. Ou seja, o Espírito e a noiva se juntam para fazer a proclamação deste Evangelho a todo mundo. Amém? Que desafio e que privilégio. Quando voltarmos para casa, vamos nos perguntando, cada um para si mesmo: será que de fato eu estou nesse projeto de Deus e eu tenho correspondido a esse chamamento de Deus? Posso me tornar e devo me tornar um parceiro de Deus, um parceiro do Espírito Santo, a fim de que muita gente ainda ouça essa proclamação, que é a maior necessidade do mundo inteiro. Amém? Este é um primeiro significado. Um outro significado desse convite é um convite para se pegar, vamos usar essa palavra, né? Porque não é bem pegar, mas eu quero usar essa palavra, para se pegar a oferta de um elemento indispensável para a vida. Qual é a oferta? Se ouvimos bem, e creio que sim, né? Qual é a oferta? De que oferta se trata? O que diz o texto? O que diz o texto? O que está sendo oferecido aqui? É impossível que ninguém entendeu a própria leitura. Certamente todos entenderam. De que se trata? Que oferta? Oferta de quê? Se alguém quiser, beba de quê? Coca-Cola. Não, nem tinha naquele tempo. Se alguém quiser, beba de graça da água da vida. Portanto, um convite, e esse é um significado tremendo, né? Tremendamente glorioso, tremendamente interessante. É um convite para receber um dos elementos indispensáveis para a vida: água. Quem é que não precisa de água? Não precisa ser cientista, não precisa ser professor de biologia para saber isso. A água é simplesmente um elemento indispensável. Tanto é que morremos, chegamos a óbito muito mais rapidamente por falta de água do que por falta de outros alimentos, porque a água também é alimento. E não precisa saber muito, né? Na arte da química, todos nós sabemos, todos nós que fomos alguns anos na escola, a água é um dos elementos da natureza mais simples. De que se compõe a água? Uma molécula, uma molécula, né, de água. De que se compõe? Só dois elementos: hidrogênio e oxigênio. H2O. Duas partes de hidrogênio e uma parte de oxigênio. Temos água. Aprove a Deus, o Criador das coisas, fazer algo tão simples, mas tão poderoso. Eu não tenho tempo aqui, nem é o caso, de enumerar todas as qualidades e as potencialidades da água. Porque há composições químicas complicadíssimas,
Se alguém já foi até o 2º grau, pelo menos, né? Hoje se chama médio, foi na faculdade, já aprendeu mais da química, sabe, né? Aquelas fórmulas intermináveis. Você se lembra disso? E depois na prova tinha que colocar todos aqueles HO, mais S, mais C, mais S, e sulfuro e não sei o que mais, e dar um caderno assim. A água não. H, vamos dizer juntos, H, quer dizer, 2 partes de hidrogênio e uma partezinha de água, de oxigênio, temos água. Mas o que essa água é capaz de fazer? A água purifica, vamos dizer juntos isso? A água lava bem. Aliás, até eu me lembro que eu era muito jovem e tinha uma música carnavalesca que eu não cantava, mas eu ouvia cantar: água, lava tudo. A água só não lava a língua dessa gente. Era assim que se cantava quando era menino, assim, no carnaval. Eu não cantava porque era da igreja batista, era cristão, mas eu ouvia, claro, e nunca me esqueci disso. Água, lava tudo, só não lava a língua dessa gente. Pior que ainda é verdade isso. A água, ela tem uma capacidade de penetração extraordinária. Como é difícil segurar a água, não é verdade? Claro, hoje já existem, inclusive, soluções muito boas que a gente impermeabiliza, né, uma superfície e a água não penetra. Mas, olha, daqui a pouco ela penetra. A água purifica, limpa e penetra. Tem uma capacidade de penetração tremenda. Aliás, existe um antigo provérbio que esse, sim, eu acho que todos vocês conhecem, porque ele é muito conhecido, sem dúvida. Água mole. Agora vem, né? Água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. A água. Essa simples composição, mais uma vez, 2 partezinhas de hidrogênio e uma parte de oxigênio, junta-se, forma-se água, e essa água tem um poder de penetrar. Olha que a gente, às vezes, passa trabalho para conseguir uma boa impermeabilização, não é verdade? Porque simplesmente ela penetra e não tem jeito de segurar essa água. Não estou falando nem de enchentes. Estou falando de algumas gotas que começam a fluir sobre qualquer superfície e essa superfície não suporta a capacidade de penetração da água. Isso é a água natural. Quanto mais, sem dúvida nenhuma, a água espiritual. A água que a Bíblia chama de água da vida, que no fundo, e na verdade, é o próprio Senhor Jesus Cristo. A água tem um poder tremendo. A gente não vive sem água. Até porque 3/4 do nosso planeta é água. E mais ou menos 70% do nosso corpo é água. Que líquido precioso, né? Que líquido maravilhoso. A gente não pode viver sem água. Este é um significado muito importante. Depois nós temos ainda um outro significado, mas antes disso eu queria dizer que Deus foi tão bom e tão grandioso na sua sabedoria, que inclusive Deus providenciou de fato água potável para todo mundo. Aliás, o Brasil, e mais do sul do Brasil, é muito enriquecido com isso. Vocês sabem que nós temos um grande manancial de água doce que se chama, olha aí, Aquífero Guarani. Ele vem lá do Paraguai, ele atravessa o Rio Grande do Sul, ele atravessa o Paraná, ele vai até o Mato Grosso e São Paulo, e dizem os estudiosos que, pelos cálculos deles, pelo menos ainda há água suficiente, água doce, em reserva para 200 anos no mínimo. É claro que já começa a grande poluição, também essa água não está totalmente livre de poluição. E é um grande custo, é um custo muito alto, tirar toda essa água doce para ser bebida e usada. Mas existe um manancial enorme de água doce.
Claro, os cientistas também estão nos dizendo, atenção, se não houver cuidado por parte do homem, no mundo inteiro vai faltar água potável. É claro que hoje existem máquinas para até transformar água salgada em água doce, mas isso ainda é muito caro. Mas, de qualquer forma, o Deus Criador nos deu muita água. Água doce, água potável. Não estou falando de água salgada, isso é outra história. Fechamos aqui os parênteses dizendo, louvado seja Deus pela sua divina provisão. O único Deus Criador dos céus e da terra, do ponto de vista da criação, que vem da mão de Deus, da sua poderosa mão, não era para faltar nada, como também não era para faltar alimento. Existe alimento debaixo da terra, existe alimento no mar, existe alimento para matar a fome de todo mundo. O problema é a distribuição disso, a exploração disso e a poluição disso. Temos aqui um grande chamamento. Mas fiquemos no ponto. Se alguém quiser e tiver sede, venha e beba de graça da água da vida. Portanto, existe um outro aspecto muito significativo aqui, que não se trata apenas de qualquer água, que já é algo muito bom termos água potável suficiente, mas se trata de água da vida. Assim como o homem natural, o homem físico, não pode viver sem água, do ponto de vista espiritual, e aí estamos tratando de um nível muito mais superior e muito mais delicado até, que é a questão da alma, do espírito. O homem também não pode, não poderia viver e passar sem água, essa água da vida. E por que a água da vida? Porque, na verdade, a água que o mundo nos dá, até mesmo esta água física, que já está tão contaminada, como nós sabemos, e os cientistas estão sempre nos avisando, haverá problema com a água potável, os rios estão contaminados, os mares estão contaminados, as fontes estão contaminadas. Além disso, o problema é que a alma humana também precisa receber uma água pura, uma água realmente saudável, porque também a alma humana está contaminada. Não é só a questão física, mas é a questão espiritual. E este mundo tem muita água para nos oferecer também no mundo espiritual, entre aspas, mas é uma água suja. Essa é a verdade. Os cristãos estão vivendo, junto com os não cristãos, num mundo que está tremendamente poluído. Não só do ponto de vista físico, a água está poluída, os alimentos estão poluídos, a roça está poluída, mas também poluição espiritual. A gente liga a televisão e, como cristãos, quem sabe já vai ter que desligar logo, porque tem mais sujeira do que coisa boa. Estou falando alguma impropriedade ou é verdade? A gente abre o WhatsApp e já tem que, de repente, fazer uma peneira muito grande e desligar alguma coisa, porque é mais poluição do que coisa boa. O fato é inegável, né, que nós estamos mais e mais num mundo onde a poluição é muito grande, não só fisicamente falando, mas espiritualmente falando. As crianças, os adolescentes, os jovens e todo mundo, todos estamos debaixo disso, diariamente. Há uma poluição que alcança todas as idades, todas as camadas sociais, independentemente do nível de estudo, do nível de escolarização, independentemente da posição financeira, porque este é o nosso velho mundo, que cada vez mais está sendo poluído. Em meio a tudo isso, este último convite nos traz essa mensagem. Há uma água da vida. Há uma água para a vida eterna. Como Jesus falou lá para a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, né? Ela veio buscar água lá pela volta do meio-dia, buscar água para a sua cozinha, para os seus afazeres domésticos.
ela se encontra com a verdadeira fonte da água que interpela e fala para ela sobre uma outra água. Ela ficou um tanto acanhada, até indisposta, porque ela era samaritana, e os samaritanos não se comunicavam bem com os judeus. Ela até pergunta: como é que tu falas para mim, sendo eu uma samaritana e você um judeu? E aí Jesus, então, vai um pouco mais longe na conversa. E ele diz assim: se você soubesse quem está falando contigo, tu me pedirias para eu te dar água. Mas como? Porque aí Jesus pichou um pouquinho mais a conversa e explicou que ele era a água da vida. E quando ela, então, de repente percebe e entende que ela estava falando, no mínimo, com um profeta e não qualquer pessoa, ela deixa o seu canto com o qual ela ia levar água para a cozinha, esqueceu isso e foi correndo para a sua cidade, para a sua vila, e convocou a sua vila, os homens lá, para virem, descerem até o poço, para ouvirem Jesus. E aí esses foram até lá, voltaram dizendo assim: agora não é mais só por aquilo que você nos contou, agora nós mesmos ouvimos a sua palavra. Louvado seja Deus. A mulher samaritana e aqueles seus contemporâneos conheceram a água da vida. Não sei o que todos fizeram com isso, mas pelo menos tiveram uma oportunidade, porque Jesus veio exatamente para isso. Em meio a toda essa poluição, em meio a todas essas coisas ruins e até péssimas que nos cercam todo dia, e a gente acaba aqui e ali bebendo disso também, às vezes sem querer, às vezes por um descuido, é verdade. Em meio a tudo isso, o Senhor nos chama e nos convida, e aqui a palavra é para a igreja. Agora estou pensando na igreja universariante, agora é a palavra não para incrédulos, não é a palavra para todo mundo nesse sentido, agora é a palavra para aqueles que já conhecem essa água, para aqueles que já podem dizer: sim, já bebi desta água e continuo bebendo desta fonte. Agora a palavra é para nós cristãos, que confessamos a Jesus como nosso Salvador. Agora é preciso proclamar a todo mundo e dizer que sim, existe uma água da vida que procede da fonte da vida, e essa se chama Jesus Cristo, o único Salvador. O mundo precisa disso. O mundo precisa ouvir e precisa ser impactado pela mensagem, ou seja, pela proclamação que é oral. É preciso falar isso, mas também o mundo precisa ver essa diferença entre aqueles que já bebem e continuam bebendo da fonte verdadeira da água da vida e aqueles que não beberam. A igreja, nesse sentido, é uma propaganda viva, se eu posso usar essa expressão. A igreja, nesse sentido, é um cartaz vivo, que todo mundo, pelo menos devia ser assim, todo mundo que conhece uma igreja verdadeiramente cristã, olhando para essa igreja, e a igreja não são as paredes, a igreja somos nós, os crentes, olhando para os membros dessa igreja, que as pessoas se perguntem: como é que você é diferente? O que há de diferença entre essa igreja, entre esses chamados crentes e os outros? E daqui a pouco eles vão ouvir o teu testemunho, espero que sim, e vão perguntar um pouco mais como é que a gente chega a isso. E você vai ter uma oportunidade belíssima de testemunhar, e não só falar daquilo que você ouviu, mas falar daquilo que você mesmo experimentou. Posso ouvir um amém? Isso é algo muito forte e muito desafiador, porque não basta oralizar, não basta só falar com as palavras, mas de fato as pessoas que não conhecem a água da vida e não sabem o que é servir a Cristo, precisam ver em nós que há uma diferença muito grande. Até o nosso rosto, até o nosso jeito de falar, o nosso jeito de comunicar as coisas, o nosso jeito de vida é diferente, porque agora nós conhecemos a água da vida e bebemos dessa fonte todos os dias e experimentamos cada dia de novo como é bom beber a água boa.
Como é bom beber água boa no momento de sede, né? Como é bom a gente receber um copo de água, receber uma dose de água limpa, gostosa, da fonte, sem poluição. Como é bom, e não só bom, mas necessário, nós recebermos sempre de novo a água que jorra da vida eterna. A água que está personalizada. É a água que se chama Jesus. E se nesta noite todos nós podemos dizer, sim, eu já bebi e continuo bebendo desta fonte, então nós somos as pessoas mais felizes do mundo. Não tem inverno que acabe com a nossa disposição. Não tem dificuldade, nem pandemia e nem mesmo enchentes, por mais terríveis que sejam e são, que tire a nossa alegria por termos bebido um dia e continuarmos bebendo todos os dias da fonte da água verdadeira, que nos limpa, que nos alegra, que nos alivia, que nos traz alívio, que sacia a nossa sede e, por fim, até nos alimenta. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar um minutinho em pé? Agora esta congregação já comemora 3 anos. E eu tenho certeza que aqui, durante esses 3 anos, os pregadores que aqui estiveram e continuam aqui pregando, estão anunciando isso, essa mesma mensagem. O meu apelo e o meu convite a todos nós aqui como Igreja Betel em Gramado é que nós não paremos, primeiro, de beber, não paremos de beber dessa água. Amém? Não vale a pena parar. E, bebendo cada dia de novo, que também nós nos alimentemos com essa água e nos inspiremos a fim de proclamar e levar aos outros a mesma água da vida, atendendo ao chamado e ao convite do Espírito Santo, ficando dentro desta parceria, o Espírito e a noiva, o Espírito de Deus e a igreja, que é a noiva, juntos trabalhando para que muita gente ainda conheça a gostosura, a bênção e o alívio que é de tomar todos os dias da poderosa água da vida, que é Jesus. Será que nesta noite, primeiramente, nós temos pessoas, crentes, casais ou não casais, que gostariam de, nessa comemoração do 3º desta igreja, dizer para si mesmos, mas também perante uns perante os outros, sobretudo perante Deus: Senhor, eu quero levar avante este convite. Eu quero que tu me ajudes a continuar convidando muita gente para conhecer a água da vida, beber dessa água. Se alguém, se muitos, ou se todos crentes nesta noite aqui, noite festiva, têm essa disposição e querem dizer isso ao Senhor Deus, eu quero que você levante a sua mão. Se você quer que Deus use a sua vida, a sua boca e o seu testemunho pessoal, para que muita gente alcance isso e realmente chegue a beber desta água da vida, ainda tem muita gente aqui para se converter neste Gramado. Pode levantar a sua mão. Nós temos várias mãos levantadas. E quando você levanta a sua mão, você levanta o seu coração, claro. E se você quiser ser um pouco mais prático diante de Deus, se você levantou a sua mão, eu quero desejar que você chegue aqui à frente para a gente orar junto, numa noite festiva como esta. E vamos pedir ao Senhor Deus exatamente isso. Senhor, capacita-me para que eu seja um distribuidor da água da vida. Nós não temos em cada cidade distribuidores de água? Temos, especialmente água mineral. Então vamos pedir a Deus que nos capacite, que nos use, para que nós sejamos distribuidores da água da vida. Se isso for forte aqui, acontecer fortemente nessa congregação daqui para frente, então daqui a pouco sim vamos ter que melhorar bastante as condições materiais. Vamos ter que aumentar.
Se nós cumprirmos isso que o Espírito Santo nos disse nessa noite pela sua palavra, não é? O Espírito e a noiva dizem, bem, se nós levarmos avante esse convite, meus amigos, faltará lugar. Porque é disso que depende o crescimento de uma igreja. Qual é o nosso problema como igreja? É que às vezes nos acomodamos e ficamos até envergonhados de anunciar e oferecer o produto mais lindo, mais precioso, que é a própria água. Tão simples e tão poderosa. Muita gente não quer seguir a Cristo, até dizendo, é simples demais, não é para mim. Quero uma coisa mais elevada. Não tem coisa mais elevada. Não tem algo mais elevado que a água da vida. Deus abençoe. Deus abençoe cada um que nesta noite está dizendo, Senhor, usa-me, porque eu quero ser um distribuidor desta água. E aí você está trabalhando, não em parceria apenas com o pastor da igreja, com o missionário, né? Você estará trabalhando em parceria com o dono do universo, com o dono do mundo. Isso não é pouca coisa, gente. Já faz agora 60 anos, um pouco mais, que eu estou em parceria com meu Senhor, que me chamou quando eu era bem jovem. Disse que era para deixar todo o restante, as outras coisas, só fazer isso. Não faz muito tempo, para um cirurgião que fez uma pequena cirurgia aqui do lado do meu olho, é muito brincalhão, cirurgião muito competente. Ele perguntou, o que o senhor faz? Sou pastor. E ele depois perguntou mais, e o senhor é só pastor? Eu parei um pouquinho e disse, sou só pastor. Sabe o que ele me respondeu? Então o senhor é funcionário de Deus. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. É exatamente isso. Funcionário de Deus. Faz mais de 60 anos que eu só faço isso. Só faço. Só pastor. Funcionário de Deus. Distribuidor da água da vida. Oferecendo a todos quantos me ouvem que existe um Salvador, que existe uma água boa, e quem tomar dessa água terá a vida eterna. Oremos, irmãos. Vamos orar com a palavra.